Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o que a doença quer te dizer, o que a doença tem a te ensinar, quais são os motivos das doenças, por que algumas pessoas pegam algumas doenças graves e outras não. Vejam que são muitas interrogações. Então, qual o motivo das grandes doenças? Eu conheço algumas pessoas que adquiriram algumas doenças graves, como câncer, e elas, graças a Deus, elas se curaram. Com muita fé, resignação, elas se curaram. E eu conversei com algumas dessas pessoas que tiveram câncer, e se você for analisar cada caso, ela tem uma explicação. Você vai olhar o histórico da pessoa, como é que a pessoa se comporta perante a vida, como é que ela é. Ela é uma pessoa que simplifica a vida, ela é uma pessoa que não guarda rancores, ela não tem mágoa de ninguém. Porque já sabemos que todas as doenças, elas têm um cunho emocional. Algumas doenças, elas trazem, de fato, toda essa bagagem emocional. Conforme a nossa vivência, conforme a forma com que você vive, com que você lida com as emoções, ela vai influenciar muito na nossa saúde. Isso já está comprovado, não adianta mais ninguém duvidar disso. Isso já é comprovado. Existem um fato de passados, a pessoa renasce com alguma doença grave, e esse histórico já vem no seu perispírito, com o histórico de vidas passadas. É o caso de muitas pessoas que esbanja excessos em algumas alimentações, e você indaga, a pessoa fuma tanto, a pessoa bebe tanto, ela faz isso tudo, e ela é tão saudável. Sim, pessoal, ela é saudável momentaneamente, porque um dia a coisa sempre estoura. Se ela não estourar nessa vida, ela vai estourar em uma próxima vida. É o caso de crianças que nunca fumaram e elas já renascem com problemas pulmonares. Por que você acha que as crianças renascem com problemas pulmonares se nessa vida ela nunca fumou? Ela nasceu agora, ela renasceu naquele momento, ela não tem motivos para ter doenças pulmonares. Aí você vai entender um pouco que essa doença pulmonar, ela já está ligada à vida passada dessa pessoa, porque ela fumou muito, e devido a ela ter se cuidado, embora ela tenha fumado bastante, mas ela se cuidou em alguns aspectos, então ela durou muito tempo saudável. E a doença, ela foi adquirindo, ela foi se intensificando até chegar no ponto que ela explode. E, infelizmente, ela explodiu na próxima reencarnação, na sua encarnação posterior. Isso acontece, é o caso dessas crianças que renascem com algumas doenças. Mas ela tem uma causa. Essa causa foi na vida anterior. Existem, como a gente pode dizer assim, não pode generalizar, porque cada caso é um caso diferente. Cada um dos seres humanos que renasce na Terra, ele tem algo a cumprir, alguma coisa, alguma tendência a aprender. Eu não gosto de falar quitação, eu já falei muito quitação, mas eu não gosto de falar quitação, porque tudo é aprendizado. Se você aprende, você significa a sua vida. Então, se você significa, se você faz algo melhor para a sua vida, logicamente, você estará melhorando, você estará se tornando um ser humano mais aperfeiçoado, mais lapidado. Então, por que algumas pessoas pegam câncer? Por que o câncer acomete em algumas pessoas? Pelo fato justamente que o câncer é um dos grandes professores dessa vida. Ele não só ensina, como ele dá uma lição de vida. E essa lição de vida, conforme o ser humano, conforme a sua força espiritual, você poderá muito bem vencê-lo ou não. Vai depender de você, vai depender de cada um.
Então, com certeza, ele sempre será um aprendizado. Ninguém pega alguma doença grave por acaso. Algumas pessoas, elas são muito, como é que a gente fala, elas são muito rígidas consigo mesmo, elas são muito rígidas com o mundo, elas não abrem mão de algumas situações, elas não gostam de mudanças. Tem pessoas que são muito radicais, tem pessoas ranzinzas, tem pessoas de todo tipo, pessoal, nessa vida. Então, é preciso que, se ela não mude pelo amor, vem a doença para mudar pela dor. Isso, a gente já sabe que isso acontece, né? Fulano, a gente diz assim que a pessoa não aprendeu, aí a gente começa a dizer, não, é porque a pedra no sapato ainda não começou a incomodar. Quando a pedra no sapato começar a incomodar, ela vai começar a procurar algo para a vida dela, ela vai começar a acordar. E a gente sabe que existem muitas pessoas que, embora aparentemente elas façam coisas boas, elas é uma pessoa boa, aparentemente é uma pessoa boa, mas nem tudo depende só de ser uma boa pessoa. Nem tudo depende só de uma boa ação. Não basta ser bom, tem que participar. Existe uma frase budista que ela diz assim: se você não vive para servir, você não serve para viver. Veja que frase pesada. Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Porque a vida, ela também, ela trabalha em prol do outro. Você tem que trabalhar em prol do outro, bem-estar do outro. Nós temos que pensar no outro também, não só na gente, não só em nós mesmos. E os seres humanos, eles pensam muito em si próprio, né? Nós somos egoístas, pensamos muito na gente. E eu converso muito nesses grupos de estudo, a gente conversa muito, e eu tenho uma pessoa específica que eu gosto de conversar com ela sobre alguns acontecimentos, algumas situações vividas, e eu indago muito, eu fico perguntando, meu Deus do céu, tem tanto ser humano com os olhos fechados que eu acho incrível. São como fossem manadas que vivem ali andando de cabeça baixa, apenas comendo capim, e é isso, só isso. É incrível, eu fico pensando, meu Deus do céu, não acorda, essas pessoas não acordam. Elas não têm noção de que se ela fizer isso, vai acontecer isso. Mas, infelizmente não, pessoal. É como diz, a pedra do sapato não começou a incomodar. Mas não é só essa pedra do sapato, porque tudo está ligado a algo maior. Eu cito assim, por exemplo, no meu exemplo de vida, eu tive o chamado. Se você veio aqui, se você já me acompanha há muito tempo no grupo, você vai ver como foi o meu despertar, meu chamado. Meu chamado eu tinha 20 e poucos anos. E a partir desse chamado foi assim um toque para mim, que eu vivia do mundo, eu variava, eu tinha essa questão da adolescência, ele quer saber de farra, de namoro, disso, daquilo. E quando deu esse chamado, pessoal, foi uma coisa assim forte para mim. Quando disse assim, um chamado, como se fosse assim, para conheça a doutrina, conheça algo diferente. Para mim foi um despertar muito grande. E a partir daí, eu comecei a mudar um pouco, a viver diferente, a pensar diferente, a ver a vida com outros olhos. E eu fico pensando, por que veio esse chamado para mim? Por que muitos recebem chamados? Não estou falando aqui como fosse algo especial, não, pessoal. Eu estou dizendo assim, que esse chamado também deve chegar a várias outras pessoas. E por que essas pessoas não decidem abdicar? Porque isso também tem a ver com mudança. Isso tem a ver com você deixar um estilo de vida e passar a viver um outro estilo de vida. É isso que as pessoas não querem. Elas não querem mudar o estilo de vida delas. Elas querem continuar na vidinha. Querem continuar na farra. Querem continuar na sua bebedeira, nos seus excessos de prazeres. E elas não querem evoluir. É uma camada muito grande. Se você for analisar, são muitas pessoas que vivem assim. Vivem totalmente para o mundo.
E é uma indagação que eu sempre faço, meu Deus do céu, essas pessoas não acordam. Veio aí aquela doença, veio o Covid, que o Covid, pessoal, foi um preparo, foi uma realidade, um choque de realidade para as pessoas, para elas pensarem um pouco e ver que a vida não era só farra, não era só isso, não era só aquilo. Pessoas que nem viram, enterraram, nem conseguiram enterrar os próprios pais que morreram e eles nem viram, sabe? Foi uma situação assim de materialidade muito grande para você entender que apenas uma matéria que está ali sendo velada, que é a essência da pessoa, que é o espírito, ela está no seu coração. Foram muitos ensinamentos, muitos partiram, mas tivemos essa falta de prazeres mundanos, ela foi cortada, festas, esses prazeres foram cortados, mas o aprendizado, poucos pegaram, poucos aproveitaram esse aprendizado. Eu digo poucos com relação a uma percentuagem do mundo, né? Porque nós temos muitas pessoas no mundo. E essa doença ela foi mundial, ela pegou o mundo todo. E é isso a minha indagação. Então, pessoal, não esperem ser acometido por uma doença grave para que você comece a mudar o seu estilo de vida, para você aprender a ressignificar a sua vida. Tente fazer algo diferente a partir de agora. Não espere algo pior acontecer. Nós, seres humanos, às vezes a gente espera o pior acontecer. Eu posso estar propenso a pegar um câncer? Posso. A única diferença é que, graças a Deus, eu tenho, eu não vou dizer, eu preparo, mas assim, eu nunca tive medo da morte. A morte para mim é algo natural, é algo normal, porque eu sei que meu corpo não morre. Eu sei que meu espírito não morre. O que morre é apenas o corpo, a matéria, e eu permanecerei vivo na minha essência, em meu espírito. Então eu não tenho medo da morte. A morte para mim não é algo assustador. Isso só assusta para quem tem medo da morte. Não acredita no que está por vir, não acredita na pré-existência da alma, acredita somente no aqui e agora. Então, meu conselho de hoje para vocês que estão assistindo esse vídeo é: não esperem, pessoal, não esperem ser acometido pela doença, não deixe que o teu melhor professor seja a doença. Procure ser você mesmo, seu próprio professor, que a vida possa ser seu professor, que você aprenda com a vida. Não gaste sua energia com ódio, com rancores, com mágoas, com ressentimentos. Limpe seu coração de tudo isso. Aprenda a viver, aceite os outros, aceite as diferenças, ame as diferenças. Cada um é cada um. Você tem que responder você. Na partida, ninguém responde pelos outros, nós respondemos por nós mesmos. O que nós vamos responder é aquilo que eu fiz de bom para o outro, aquilo que eu fiz de bom para, não só para si mesmo, mas para o próximo. Entende? Então é isso, pessoal, que eu quero deixar nesse vídeo. Mude realmente de fato, não espere, tem tantas coisas aí acontecendo, muitas coisas ainda para acontecer. Então faça o bem sem olhar a quem. Busque estar sempre em boa vibração, em boa sintonia energética. Eu estou falando aqui da doença porque realmente a doença é o que a gente vê. Hoje em dia a doença, na verdade, é só um comércio. É um comércio a mais nesse mundo. Há uma fábrica de comércio, há pessoas que vivem bitoladas no remédio. O remédio ele cura, ele nos ajuda muito a curar. Mas, antes de remediar, vamos procurar prevenir, para não remediar. É isso, pessoal. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.